A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. É com alegria que eu te recebo aqui neste canal e aqui você vai poder ouvir a palavra do Senhor, aprender mais sobre Deus e é uma alegria muito grande ter você no nosso canal. Então seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, desde já eu te peço que você se inscreva neste canal, deixe seu comentário, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário e que Deus abençoe. Sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. O nosso vídeo de hoje nós vamos estar falando acerca da queda do homem. Vamos falar um pouquinho sobre Adão, sobre o início da criação, que nós encontramos lá no livro de Gênesis. Vale a pena estudar o livro de Gênesis. Quando nós abrimos o livro, ali nós encontramos o projeto de Deus para o homem, para a sua criação. Nós encontramos ali um Deus criador. Nós encontramos no livro de Gênesis um Deus de amor. E nós precisamos ter isso em mente todas as vezes que nós lemos aquele livro, que nós lermos aquele livro, precisamos sempre lembrar disso. O livro de Gênesis, entre tantas coisas que ele demonstra que Deus é um Deus criador e que acima de tudo é um Deus de amor. E que esse Deus um dia resolve pegar um planeta que aparentemente podemos observar pelo primeiro versículo, que diz assim: no início criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós podemos ver, no início criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então Deus resolve pegar esse planeta sem forma, esse planeta que só estava uma bagunça, vazio, tomado por água, e Deus resolve assim dar forma a esse planeta que estava sem forma. Deus projeta algo para esse planeta, e é glorioso quando nós paramos para pensar que Deus sentou e projetou algo para esse planeta qual nós vivemos, esse planeta tão maravilhoso, e o Senhor ali projeta e ele executa o seu plano. O planeta que está sem forma, o Senhor dá forma a ele. O planeta que está vazio, o Senhor começa a preencher ele com natureza, com animais, e Deus começa a organizar tudo que estava desorganizado e criar nesse planeta o que não havia. Qual o objetivo de tudo quanto Deus criou? Quando eu digo isso, eu estou me referindo antes da criação do homem. Qual o objetivo? De criar árvores, de criar alimento, de criar animais, de criar a beleza que existe da forma esse planeta. Por quê? Porque Deus havia projetado no seu coração de criar um ser, a sua imagem e a sua semelhança. E este ser é o homem, somos nós, eu e você. Deus resolve então projetar um ser que fosse a sua imagem e a sua semelhança. Deus cria do pó da terra, Deus faz um boneco de barro e assopra na narina desse boneco fôlego de vida, e esse homem, esse boneco agora passa a ser alma vivente. Gente, isso é glorioso. Quando nós analisamos isso na profundidade, isso é glorioso. Ali está Deus modando algo e preenchendo esse algo com o seu amor, e preenchendo esse algo com vida, e dando inteligência a este ser que ele acaba de criar. Deus cerca de amor e de cuidado esse ser que ele acaba de criar. E para isso Deus dá a este ser, a este homem que ele criou, toda a autoridade na terra que ele moldou, que estava sem forma, que agora tem forma, agora tem animais, agora tem plantas. Deus dá a esse homem uma autoridade tremenda sobre tudo que ele criou. Deus dá autoridade a esse homem para que coloque nome em todos os animais. Deus dá autoridade para esse homem que domine sobre peixes dos mares, que domine sobre as árvores dos céus, que domina sobre os répteis da terra. Deus coloca o temor nos animais para com este homem.
Este homem é privilegiado entre as criaturas de Deus, entre a criação de Deus. Esse homem é o centro na terra que Deus acaba de dar forma, que Deus acaba de moldar, que Deus acaba de preencher com uma bela natureza que nós conhecemos. Deus privilegia este homem com tudo. Deus olha para este homem e vê que ele está só e que todos os animais têm uma adjuntora, tem o macho e a fêmea, mas que esse homem está só, então Deus se preocupa com ele. Deus se preocupa com este homem, Deus se preocupa em ter alguém para estar com este homem, então Deus vai lá e cria a mulher e dá a este homem. Ou seja, privilégio. Deus privilegiando, Deus mostrando o seu amor a este homem que é a sua imagem e semelhança. E o interessante que nós observamos nesse livro de Gênesis, no livro de Gênesis, no início, é que o Senhor, toda tarde, ele desce e ele tem um diálogo extraordinário. Como seria maravilhoso se nós pudéssemos, ouvir, voltar, criar uma máquina do tempo. Já pensou em voltar na era de Adão, no início da era de Adão, e pudéssemos ver Deus face a face e conversar com ele. O homem não havia pecado ainda, então Deus poderia conversar com ele tranquilamente. Que coisa gostosa, que coisa maravilhosa. Isso é amor, isso é algo extraordinário. Foi algo que Adão viveu, que homem nenhum jamais viveu aqui nessa terra, algo que Adão viveu. É claro, os discípulos tiveram contato com Jesus, o Filho de Deus, o que é o próprio Deus. Mas nós estamos falando de um homem que ainda não havia pecado, ainda podia desfrutar plenamente da presença de Deus, de Deus. Jesus veio como homem. Os discípulos viram Jesus como homem, mas Adão viu Deus como Deus é. Apesar da Bíblia dizer que o homem jamais viu a Deus, quando a Bíblia fala sobre isso, está falando do homem pecador. Não está se referindo a Adão, que era um homem que nasceu sem pecado, que Deus o fez com as próprias mãos. Adão não nasceu de uma mulher, nasceu das mãos do próprio Deus. Adão teve contato com Deus num exato momento e viu a Deus no exato momento em que ele foi criado e Deus soprou na narina dele o fôlego de vida. Ele teve o contato imediato com Deus, ele pôde ver a Deus. E Deus ali lhe dá instrução. Deus cria um jardim belíssimo e coloca este homem no meio desse jardim. Ali tem árvore agradável para que ele pudesse comer, para que ele pudesse se manter. Mas um dia fatídico, Satanás resolve entrar na situação e mudar toda aquela beleza de santidade que havia em Adão. Então atrai Eva para uma armadilha e Eva cai nessa armadilha. Come de um fruto proibido. O problema não estava no fruto, o problema estava na obediência. Porque Deus deu tudo para o homem, só pediu para ele obediência. Uma simples coisa, não havia muitas regras, havia uma regra: não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. O fruto não só dava conhecimento do bem. Aqui é que está a questão do pecado. O fruto não dava conhecimento só do bem, dava conhecimento do mal também. Adão não conhecia o mal antes de comer daquele fruto. Não havia maldade no coração de Adão. Mas se ele comesse, ele ia conhecer o mal. E isso traria para ele consequências horríveis e toda a sua descendência seria participante com ele dessas consequências. Amados, Adão come desse fruto proibido, desobedece ao Senhor. Toma uma decisão de desobedecer, de deixar de dar ouvido à voz de Deus para ouvir a voz da sua mulher. Aqui nós aprendemos uma verdade que devemos sempre levar em consideração. Quais as vozes que nós estamos ouvindo no nosso dia a dia? Essas vozes que nós estamos ouvindo, ela está nos guiando para onde?
Precisamos ter isso em mente. Para onde essas vozes estão me guiando? Está me guiando para um caminho de vitória, para um caminho abençoado, ou está me guiando para um caminho de derrota? A voz da serpente, de Satanás, guiou Eva para o caminho do pecado, e a voz de Eva guiou Adão para o caminho da destruição, da perca da presença de Deus, do afastamento de Deus. Adão dá ouvido à sua mulher e come do fruto proibido. Ao comer desse fruto, Adão peca contra o Senhor. Adão peca contra o Senhor e descobre que está nu. Adão nunca se envergonhou do seu corpo. Deus nunca falou que ele devia vestir uma roupa. Ele era uma pessoa livre, normal. E Adão se envergonha de estar nu, se envergonha de Deus, se esconde de Deus. O pecado faz o homem querer se esconder da face de Deus, se afastar de Deus. Adão se esconde, Adão se afasta. Aí entra o pecado no mundo. O apóstolo Paulo diz: como por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte que veio através do pecado de Adão é que é o fio condutor que nos conduz ao pecado original. E todos nós hoje somos contaminados pelo pecado original. Esse não é o pecado que nós pecamos diariamente por causa da nossa natureza que foi contaminada. Então, pecamos todos os dias, mesmo sem querer. O apóstolo Paulo fala que há uma luta entre a carne e o espírito. O espírito quer fazer coisas boas e que agrada a Deus. A nossa carne, ela quer fazer tudo que desobedece a Deus. Então, a cada dia nós lutamos para não pecar, mas pecamos. Não é este pecado diário que eu estou falando. Não é este pecado que nós não conseguimos resistir, que nós às vezes tropeçamos, cometemos. Eu estou falando do pecado original. Eu estou falando do pecado que nós herdamos através de Adão e que ele é conduzido pela morte. O apóstolo Paulo volta a repetir, diz: como por um homem entrou o pecado do mundo, e com o pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, a morte é o fio condutor do pecado original. E que nós temos este pecado original dentro de nós. Isso foi a consequência que trouxe a desobediência de Adão. A desobediência de Adão, na verdade, trouxe a consequência. Essa consequência de morte ao ser humano. E Deus não projetou no início, em momento nenhum, nós observamos na criação que havia um projeto de morte nem para o homem, nem para os seres que Deus criou nesse planeta, mas a terra, ela foi contaminada e geme por causa do pecado. Toda a criação foi contaminada. Eu quero que você lembre sempre disso. Essa é uma aula, né? Esse vídeo é um vídeo aula sobre o pecado original. O pecado original, ele contaminou não só os descendentes de Adão, mas ele contaminou a terra. A terra foi contaminada. A terra foi contaminada. E todo descendente de Adão, daí então, nasceu contaminado pelo pecado. Logo, o primeiro filho de Adão mata o próprio irmão. E a terra bebe o sangue do assassinato de Abel. E assim começa a nascer descendentes de Adão, pecadores e malignos, terríveis, porque o homem, em sua essência, é pecador e é horrível. Nós podemos observar pelas atrocidades que o ser humano tem cometido na história. Quando nós estudamos sobre a história da humanidade, e que nós observamos as coisas que o ser humano fez ao seu semelhante, isso não é outra coisa senão o pecado original, latente dentro do homem. Quando nós estudamos sobre a história das grandes guerras da humanidade, genocídios e mais genocídios que foi cometido ao longo da história da humanidade, coisas horrendas
como o ser humano, com a capacidade do conhecimento que recebeu através do fruto que Adão comeu, conhecimento do bem, como pode cometer, o mesmo ser humano que recebeu o conhecimento do bem e do mal pode cometer tanto mal, porque ele não recebeu só o conhecimento do bem, ele recebeu o conhecimento do mal. Você já observou, já passou por essa experiência de ouvir ou dizer assim, nossa, aquela pessoa parecia tão boa e cometeu tal atrocidade? É porque há duas naturezas dentro dela, a natureza do bem e a natureza do mal. Isso é o pecado original. E Adão se prestou a isso e levou toda a raça humana à destruição que nós conhecemos e o afastamento de Deus, a destruição do caráter, a destruição da moral, a destruição do amor que Deus havia plantado dentro do coração do homem, que seria algo que seria transmitido a todos os descendentes de Adão, apenas o amor, apenas o bem. Mas junto com o amor, porque o ser humano, ele também é essencialmente bom, mas é essencialmente mal. Também é um paradoxo, na verdade. Ao mesmo tempo que o homem é bom, ele é mal também. E isso é por causa das duas naturezas que está dentro do homem, a natureza do pecado e a natureza do bem, o conhecimento do bem e do mal. Duas naturezas arraigada dentro do ser humano, a natureza do conhecimento do bem e do mal. Elas estão juntas, há uma luta dentro do ser humano. Então, meus amados, assim hoje é o homem caído, afastado de Deus pelo pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Afastados da glória de Deus estão os homens. Mas ainda assim, Deus prova o seu amor para conosco, enviando Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer pelos nossos pecados. Porque lembra que a consequência do pecado, quando você lê o livro de Gênesis e que Deus dá a instrução, não coma da árvore, porque no dia que você comer dela, do fruto dela, você morrerá, a consequência é a morte. O pagamento pelo pecado, o salário do pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida por Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mas Deus agora prova o seu amor para conosco, enviando Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. E nos dá uma oportunidade de restauração. E esta mensagem ela tem que ser transmitida todos os dias, tem que ser pregada, tem que ser difundida, tem que ser colocada em folhetos, tem que ser gritada aos quatro ventos. Aos quatro ventos. Deus, Deus, Deus. Ele enviou Jesus Cristo ao mundo para restaurar, para dar uma oportunidade do homem retornar-se para Deus, para dar uma oportunidade do homem voltar-se para o Senhor, buscar o Senhor novamente, ter de novo uma oportunidade de comunhão com o Senhor, aquela comunhão que Adão perdeu lá no Jardim do Éden. Não podemos vacilar contra a nossa oportunidade que nos foi dada. Precisamos o mais depressa possível nos aproximar de Cristo, porque estamos afastados de Deus pelo pecado. Precisamos o mais depressa possível voltar-se para Deus. Porque senão, além da morte que sofremos por causa do pecado original, morte física, poderemos passar pela morte eterna, que é o afastamento eterno de Deus em um lugar de grande sofrimento e dor. Isso é a consequência do pecado original. Mas que Deus possa sim abrir a sua mente, abrir seu coração, você que está vendo esse vídeo, para a cada dia se aproximar de Cristo, aceitar como Senhor e Salvador da sua vida e ter uma vida abençoada e fortalecida no Senhor,
e se aproximar de Deus de novo através de Cristo. Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse vídeo, essa aula maravilhosa e se inscreva no nosso canal.